Vamos ver nessa videoaula as funções ligadas a planejamento de obras, né? Funciona assim, vamos entrar no programa, selecionar aqui o ambiente, né? Ambiente, ok, selecionar o ambiente multibanco, entrar em planejamento de obras, pronto, clique duplo. A obra 25 já está planejada para a gente analisar melhor e não perder tempo, né? Então funciona assim. A primeira coisa que tem que fazer é criar as etapas da obra. Essa obra já foi orçada, né? E um detalhe importante, você não deve planejar a obra no ambiente que você orçou, porque o planejamento é com vista à execução da obra. Às vezes você orça para ganhar uma licitação e tem que adulterar a composição de preço por conta disso. É chato dizer, mas é verdade, né? Entretanto, você vai agora executar. Para executar, você não pode adulterar, você tem que fazer o certo. Então, convém você criar um ambiente separado, levar a obra para lá e retrabalhar as composições de preços com vista a realmente executar a obra. Tá bem? Essa é a recomendação básica. Bem, dentro do banco planejamento, né, do ambiente de planejamento, você criaria as etapas construtivas da sua obra. Se uma obra, por exemplo, for feita em 3 meses, é bom você fazer em pelo menos 6 quinzenas. Porque se você fizer em mês a mês, no primeiro mês já tem 33% do tempo da obra consumido. Qualquer erro não tem mais tempo de recuperar. Se você fizer em quinzenas, vai ter 17,5%, 16,5%, alguma coisa assim. Dá para tomar uma atitude, né? Pois bem, essas são orientações filosóficas, né? Partindo para cá. A etapa, você cria quantas etapas tem na sua obra e chama aqui de primeiro mês, ou primeira quinzena, ou tal, nomina como quiser. Dá uma data início e uma data de previsão de término. Quantos dias úteis tem naquele intervalo? Do dia 1 de 12 de 2011 a 31 de 12 de 2011 tem 20 dias úteis. Qual é a sua jornada de trabalho na região? São 8 horas. Mas eu não trabalho 8 horas por dia, nem o operário trabalha 8 horas por dia. Ele tem perda, ele almoça, ele tem necessidades fisiológicas, ele tem um descanso do sindicato. Eu arbitrei aqui 1 hora só para mostrar que tem que ter uma redução. Mas existem casos que a jornada de trabalho fica reduzida um pouco mais da metade do tempo contratado, né? Sabe muito bem disso. Bem, então criar as etapas construtivas, vamos aqui voltar, né? Aqui é só incluir, basicamente incluir, né? Incluir lançando dado, pronto, não há segredo nisso. Em seguida vamos editar o nosso cronograma de obra. O que ele faz? Ele vai exibir todo o serviço da obra numa planilhazinha pequenina aqui embaixo, tá? Cadê o danadinho aqui dentro? Tá. Então ele vai exibir para nós todo o serviço da obra, sem mais a questão da itemização, nada, né? Só serviço mesmo. Nem verbo ele exibe aqui dentro. Então mostrou o barracão de madeira, está em metro quadrado, a quantidade orçada são 12. Tá? Aqui, quem orçou, quem planejou, já lançou que quer fazer tudo em dezembro, que é o primeiro mês da obra. Ok? Então, orcei 12 e já planejei 12, está fechado. Né? O segundo serviço, locação de obra trena, 280 metros quadrados, ponto 12, foi feito tudo em dezembro, ou seja, foi planejado tudo para dezembro, né? Ok? E, bem, em cada serviço desse aqui, por exemplo, aqui na placa de madeira da obra, vou voltar aqui novamente, ele mostra a relação de mão de obra que eu estou utilizando. Então, eu vou usar carpinteiro, eletricista, encanador, pedreiro e servente. A nossa orientação para você planejar a obra, ter pelo menos algum parâmetro de planejamento de obra é o seguinte: lá no orçamento ainda, você entra lá na relação de curva ABC de suprimentos e verifica o total de horas dos serventes da obra. Pronto. Né? Por que servente? A nossa orientação é que você opere o orçamento, opere o planejamento, de modo a reduzir, a aplicar convenientemente a mão de obra mais frequente na obra. Nós pensamos assim. Veja, quando você planeja a obra, você tem 2 objetivos básicos. Um é cumprir prazo e outro é seu, é reduzir custo. Tem que ser pelo menos isso, né? Algum outro pode acontecer, mas esses 2 são principais. Para reduzir custo, nós entendemos o seguinte: você pode comprar material quando quiser, você pode alugar equipamento quando quiser, você pode comprar material a prazo, né? Não tem problema algum. Agora, a mão de obra é um relógio. Botou um operário na obra, você tem que pagar aquele cidadão, não tem jeito, né? Se ele não estiver fazendo nada, pior ainda, que ele não agregou nada e lhe custou. Então, onde é que você vai ter prejuízo? Você vai ter prejuízo o maior prejuízo que você vai ter é na mão de obra mais frequente. A mão de obra mais frequente de qualquer obra no Brasil
É sempre o servente, não tem jeito. O servente, onde ele está, tem alguém com ele. Então ele já está, alguém vai estar com ele, mas ele está lá, né? Pode não ser a mais cara, mas é a mais frequente. Então, se você reduzir, se você aplicar corretamente, de forma mais adequada, a mão de obra do servente ao longo da obra, você vai ter redução no custo da obra. Tá? É essa a defesa que nós fazemos aqui. Então, fazemos o seguinte: se o total de serventes que eu tenho na obra são, expolir lá a quantidade de horas, né? Eu verifico quantos homens eu tenho que ter por mês, tá? Para executar a obra direitinho. Então, nós estabelecemos aqui que duas pessoas por mês nós faremos a obra corretamente. Então, para cada serviço aqui exibido, nós vamos ter a quantidade de servente. Servente e ajudante, colocamos sempre 2. Né? Barracão de obra, colocamos 2 também. E ele vai me dar sempre a quantidade de dias que eu preciso. Eu venho aqui e marco 1.63 é mais de 1. Eu marquei aqui a quinta, sexta-feira, que são o primeiro dia de dezembro. Neste aqui, que é o segundo serviço, tá? A quantidade de serventes são 2,60. Eu marquei um pouquinho daqui que ainda tinha folga e marquei mais 2 dias para frente. Ok? A placa de obra, vou levar mais 0,88 dias. Eu vou forçar para caber no primeiro dia, que não pode fazer no quinto dia a placa, vou ter multa por conta disso. E dessa maneira, nós vamos levando, por exemplo, esse serviço aqui, ó, escavação. Nós vamos ter escavação 16 metros cúbicos, né? Foi assado, 16,32. Vou fazer 6 em dezembro e 10 em janeiro, olha lá. Fazer os 6 em dezembro vou levar 18 horas, eu levo 3 horas por cada metro cúbico, se não me engano, né? Então, vou levar 2 operários, né? Com 2 operários eu faço em 1,29 dias. Então, marcamos aqui 1,29 dias. O que eu planejei para fevereiro, para outro mês, perdão, janeiro, desculpa, né? Foram 10 metros. 10 metros eu vou usar aqui 30,96 horas. Com 12 operários vai levar 2,21 dias. Pronto, estão marcados aqui os dias. Tá? Então, esse aqui é o meu lançamento. É assim que a gente vai lançando a nossa disposição de serviço. Baldrame aqui. O baldrame não havia sido planejado. Baldrame não tem. É estranho, porque baldrame devia ter mão de obra, não tem mão de obra. Está errado esse baldrame lá. Quer dizer, é um erro. Na composição de preço de baldrame não tem mão de obra. Não existe mão de obra sem baldrame sem mão de obra. Mas era preciso olhar pelo banco de dados, pelo orçamento, essa composição de baldrame e corrigi-la, para que pudesse ter condição de executar no orçamento. Bem, lançada assim essa questão de como fazer os serviços, né, nós temos aqui, portanto, o serviço, o consumo de mão de obra e a distribuição da mão de obra nos dias de cada mês que eu vou executar o serviço. Ok? Bom, voltando aqui, a próxima atividade seria, vamos calcular o planejamento. É assim, é fácil. Né? Ele vai dar um quadro para a gente, é um orçamento pequeno, portanto, muito parecido com o resultado do orçamento, né? Dizendo quanto custa a obra, quanto custa e qual seria o valor de venda da obra. Pronto. Voltando, vamos agora ao quadro de recursos, o relatório de recursos. Então você tem serviço planejado, você tem suprimento por etapa e grupo, custo estimado por etapa. Isso é bom para o contratante saber quanto ele vai desembolsar. Aqui, esse aqui, né? Seria aqui, na etapa, né? Eu vou mostrar para ele aqui o seguinte, um quadrinho. Olha. No primeiro mês, ele vai desembolsar... Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada aqui dentro, mas era para ter um valor, foi calculado. Né? Vamos para frente, histograma de compra de material. Né? Isso aqui é interessante, você vai ver nesse quadro, né? Que materiais vai utilizar na obra, ok? Uma relação aqui alfabética de material, né? Qual a unidade de cada material, desde que seja unidade, qual o preço unitário que foi orçado, para que você não incorra o risco de alguém, quando comprar arame mais do que a 6,20 o quilo. Você orçou em 6,20. Se alguém comprar mais do que 6,20, vai estar dando prejuízo. É bom que ele se limite a esse valor. Tá? A quantidade total que eu orcei foram 5,60 metros. Então, que ele não compre 6, compre 5,60. Dê um jeito dele lá. Eu vou aplicar tudo em dezembro. Então, ele tem que ter esse material na obra, de modo que em dezembro eu possa lançar mão do material. Ok? Este aqui, ó. Esse material aqui embaixo é o cimento. Nós vamos utilizar um total de 1.235 sacos, né? Custou 55 centavos, quilo, perdão. Custou 55 centavos cada quilo, foi o valor que eu orcei. Alguém tem de comprar com preço igual ou menor do que esse aqui, né? Vou aplicar 161 quilos em dezembro e vamos aplicar 1.074 quilos em fevereiro, ok? Então isso aqui vai ajudar você a tomar decisão sobre como trabalhar, vai municiar o seu comprador e vai municiar o seu pessoal de execução também. Vamos ver lá adiante. Ó. Além desse relatório, lá tem um relatório também de histograma de equipamento, né? Tá aqui, ó. Você usar uma betoneira e outra betoneira, são diferentes as betoneirinhas.
E aqui o meu histograma de mão de obra, tá? Ajudante, carpinteiro, eletricista, encanador, pedreiro, servente. Observe o servente que ele tentou distribuir melhor. Está mal feito, ó, 700 aqui, aliás, 400, 330, né? Ele foi reduzindo, né? Na verdade, eu comecei com a mão de obra maior e parei aqui embaixo, ok? Mas errei no pedreiro, coloquei um pouquinho aqui, uma quantidade maior que na frente. A logística da construção às vezes impõe esse sacrifício. Você tem que fazer com que essa curva seja mais retilínea possível, né? Tá? Para a mão de obra mais frequente. Eu sempre defendo que, na verdade, as pessoas pensam que o orçamento você faz uma curva assim. Eu acho que não. Você sobe um pouquinho, você mantém-se e depois você desce. Tá? É uma figura, de geometria diferente. Então aqui estão vistos as questões de algum relatório de orçamento, né? Vamos voltar lá o caput do quadro de operário da obra, plano de atividade e formação de equipe de trabalho, tem aqui uma tal de uma curva estrutura analítica do projeto, né? E por fim nós temos um dado importante, exportar para acompanhamento. Você pode pegar todo o seu trabalho feito em orçamento e exportar para acompanhamento de obra. Isso aqui é muito importante para o setor público. Imagina só, como é que você faz hoje medição de obra? Um fiscal sai com a planilha, né, e vai lançando a quantidade daquilo que foi feito, né? Quando volta para o órgão, né, ele vai tentar comparar aquilo com cronograma de orçamento. Cronograma de orçamento é uma peça de retórica, não é de execução, tá? O ideal seria você exigir que o contratante apresentasse a obra planejada para você, ou seja, como é que ele pretende fazer, né? Então, eu pretendo fazer a obra, fazer a alvenaria nos meses tais, tais e tais, nesse percentual. Quando o seu fiscal for medir, vai querer aquele percentual. Tem um módulo no programa que não está aqui junto, deixa aqui, não está aqui nesse conjunto, mas é um módulo separado, chamado acompanhamento de obra. Você pode importar para ele a sua planilha de planejamento, ou seja, exportação para acompanhamento, vai exportar, lá no acompanhamento você importa essa planilha, né? Então você fica sabendo tudo que a empresa pretende fazer e quando, né? Como é que a empresa pretende executar a obra. Quando você for medir a obra, você tem, portanto, a condição de contracenar o que foi medido com aquilo que a empresa planejou fazer, né? Então ela planejou fazer 100 unidades de um determinado serviço, se fez só 80, ela está defasada em 20%. Se for um serviço da espinha dorsal do projeto, convém você chamar a empresa às falas, né, a uma reunião, e mostrar que ela está candidata a atrasar a obra. Tudo que o governo quer contratando é a obra no prazo. Então, se você não tiver cuidado em controlar a execuibilidade da obra pela parte do próprio contratante, você vai correr o risco da população lhe ter mal, porque contratou, a obra não aconteceu por quê? Porque faltou da sua parte exigir um planejamento, tá? Então nós temos definido aqui alguns órgãos do Estado que as empresas exigem, que os órgãos exigem que as empresas privadas planejem a obra e apresentem o planejamento dela nesse modelo. Isso aqui vai ser em Excel. Se você tiver lá que acompanhar pelo CISP, ótimo, eu vou ficar feliz com isso, nós vamos ficar felizes com isso. Mas se você quiser acompanhar pelo PROJ, tem razão para fazer também. Se quiser acompanhar mesmo Excel, também tem dado para acompanhar. Ou seja, eu vou ter de um lado o que a empresa planejou fazer e vou ter de outro lado, na outra coluna de uma planilha, o que ela realmente fez. E vou ter condição de ver a defasagem que aconteceu ali dentro, tanto física quanto financeira. Física é ruim para ela ou é bom para ela. Física é ruim para nós, né, quando é defasagem, né? E também para a empresa. E financeira é líder, que você deixou de ganhar porque não executou, tá? Então as funções do planejamento são essas, são mostrar como é que você pode distribuir o serviço ao longo do prazo e lhe ajudar a contracenar com o seu contratante de modo que a obra aconteça no prazo que você quer, ok? O nosso muito obrigado.